nós vamos dar início à unidade 4 de ciências. Peguem lá a mochila de vocês, unidade 4, ciências, na página 16. Água no ambiente. Nessa unidade nós vamos falar sobre a água, sobre as suas características, o trajeto que ela faz, até chegar nas nossas casas. Nós vamos falar um pouco sobre o ciclo da água. Lembram lá? Tem um riozinho, bate o sol, a água evapora, formam as nuvens, das nuvens condensa, chove novamente. Nós vamos falar um pouco sobre esse ciclo, nós vamos falar sobre a água, como ela é, se ela tem cor, se ela não tem, se ela tem cheiro, ok? Então, vamos para aquele texto, diga aí. É uma canção, prestem atenção nessa canção aí, sobre a água, do Arnaldo Antunes. Da nuvem até o chão, do chão até o bueiro, do bueiro até o cano, do cano até o rio, do rio até a cachoeira, da cachoeira até a represa, da represa até a caixa d'água, da caixa d'água até a torneira, da torneira até o filtro, do filtro até o copo, do copo até a boca, da boca até a bexiga, da bexiga até a privada, da privada até o cano, do cano até o rio, do rio até outro rio, de outro rio até o mar e do mar até outras nuvens. Então, esse trecho, essa música está falando do quê? Do caminho que a água faz na natureza, o trajeto que a água faz, das nuvens até o chão, do chão vai para o bueiro, daí do bueiro vai para um canto, do cano até um rio, daí do rio, cachoeira, represas, até a nossa caixa d'água. Da nossa caixa d'água vai para a torneira, o nosso consumo, vai para o nosso consumo, daí a água filtrada nós bebemos, tomamos, entra no nosso organismo, vai até a nossa bexiga e da bexiga a água é eliminada, Fazemos lá o nosso xixi. Da privada vai para o cano, do cano até o rio, do rio até o mar e do mar para outra nuvem. Número 1. O que vai da nuvem relacionado ao trecho da canção? O que vai da nuvem até o chão, do chão até o bueiro e do bueiro até o cano? A água. Não é a água que essa música está falando? Então é a água que vai da nuvem até o chão, do chão até o bueiro e do bueiro até o cano. Número 2. Escolha um trecho da canção e faça um desenho que o represente. Vocês vão escolher um trecho e vão fazer um desenho para representar. Podem fazer em qualquer folha, ok? Número 3. Explique o que o verso do mar até a outra nuvem no fim da canção significa. O que significa do mar até a nuvem? A água está no mar. O que acontece? Bate o sol, ela evapora, chega nas nuvens. Das nuvens, encontra outras nuvens, condensa e chove novamente. Isso é o que? É o ciclo da água. Mais para frente nós vamos falar exatamente do ciclo e do que acontece em cada fase, ok? Mais para frente.
Virando lá, nós vamos falar sobre as características da água. A nossa água. A água que bebemos é como? Só um pouquinho. Voltei. Água da garrafinha, ok? Como ela é? Eu vou colocar aqui dentro de um copo para vocês verem. Só um pouquinho. Essa água que está nesse copo, ela tem cor? Olha lá, dá até para ver lá, ó, o reflexo. Ela não tem cor, então ela é incolor. Se não tem cor, é incolor. Ela tem cheiro? Não tem cheiro, certo? Então ela é inodoro. Água não pode ter cheiro. Ela tem gosto? Gosto de água? Não tem gosto. Ela é insípida, ok? Mas professora, mas a água lá na minha chácara tem um gosto. É gosto meio salgado, meio doce, é um gosto estranho. Sim, tem regiões que a água é, porque às vezes não passa por um processo, né, correto de limpeza e tal, mas o normal, né, não tem cor, é incolor, não tem cheiro, é inodoro e não tem gosto, ela é insípida. Ok? Então, essas são as características da água. Dizem que são as características das águas são os 3 Is: incolor, inodoro e insípida. Tá? Importante vocês saberem isso daqui. Você sabia, olha lá uma curiosidade, a água é considerada potável quando está livre de poluentes e contaminantes, ou seja, micro-organismos causadores de doenças. De modo, nem toda a água inodoro, incolor, insípida é potável. Por exemplo, a água da chuva coletada em um reservatório apresenta essas características, mas não pode ser ingerida sem antes receber tratamento, pois pode conter agentes causadores de doenças, ok? Então não é a água que vocês pegam da chuva, pode ingerir. O ideal é sempre passar no filtro água, tomar só apenas água filtrada, ok? Até mesmo da torneira, professora, mas a minha caixa d'água da minha casa é limpa. Evitem, né? Melhor é uma água do filtro, bem mais saudável para vocês, tá? Nós vamos para o próximo item, é a solubilidade. O que seria solubilidade? É a capacidade que a água tem de dissolver alguns elementos. Dissolver. Você mistura na água e você não enxerga, dissolve. Vocês já fizeram, né? Pegaram um copo e colocaram sal aqui dentro. Mexe, 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 mexe. O que acontece com o sal? Desaparece. O açúcar misturado na água, bem mexido, ele também desaparece. Vocês não vão mais ver. Então, essa água
que vocês misturam com o sal ou açúcar, ela dissolve, a água dissolve os dois, tanto o açúcar quanto o sal, tá? Então, a água dissolve grande parte das substâncias encontradas na natureza, sendo considerada um solvente universal. Ela dissolve a água do mar. Se vocês forem para a praia, pegaram lá um copinho com água do mar, vocês vão ver água e a parte salgada, o salzinho lá? Não, vocês não vão. O que talvez aconteça é juntar no fundo um pouquinho de areia, porque na praia não tem areia. Então, quando vocês pegarem um copo, ela vai acomodar e vai ficar areia, né? Porque vocês pegaram de uma praia que tem onda, a água mistura com areia, mas o sal mesmo, a parte salgada, vocês não vão encontrar. Vocês não vão encontrar esses sais minerais, ok? Mas temos também substâncias que não dissolvem na água, que seria o caso do óleo. O óleo, se vocês misturarem na água, vocês vão ver essa diferença. Nós já vamos fazer essa experiência para vocês observarem. Então, areia da praia, né? Água da praia, a areia, vocês vão ver que ela vai ficar uma camada no fundo. E o óleo também. O óleo vocês podem mexer, misturar, que volta, o óleo sobe e fica na parte de cima, né? E temos também, vocês já devem ter observado, a tensão superficial. Além da solubilidade, outra propriedade da água é a tensão superficial. Esse fenômeno ocorre na superfície da água. Forma um tipo de uma película, uma camada bem fininha, né? E daí os bichinhos, as agulhas, aqueles insetos, eles ficam em cima da água, eles não afundam. Eles ficam em cima dessa superfície. Seria a tensão superficial, né? Vocês já devem ter visto alguns insetos bem em cima da água. Então, eles estão na tensão superficial. Uma agulha vocês podem pôr, ela fica boiando, ela não afunda, ok? Então, quinto ano, voltamos. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um copo com água, certo? Nós sabemos que a água tem 3 características da água. Ela não tem cor, é incolor, ela não tem cheiro, é inodoro, e não tem gosto, ela é insípida. Falamos também que a água ela dissolve, né, o sal, o açúcar, e tem elementos que ela não dissolve, que é a areia, né, que vocês podem misturar água com a areia sempre vai ficar no final, e o óleo. Então eu trouxe aqui nosso copo e nosso óleo. Abrir. Nós vamos misturar esse óleo na água e vamos ver o que vai acontecer. Misturou? Não misturou. O óleo fica
na parte de cima. Fica na parte de cima porque é menos densa do que a água. Então, o óleo, a água não dissolve o óleo. Vocês misturam, larga e o óleo continua lá em cima. Certo? Então, tá nítido. Estão vendo bem, né? Ó. Vou colocar uma folha atrás para vocês verem bem. Olhem lá. Agora ficou melhor. O óleo é a parte de cima e a água é a parte de baixo. Ok? Então, agora vamos para as atividades da apostila. Deixa eu fechar, senão vai fazer sujeira. Ok. Na apostila, na página 20, lápis na mão, o professor vai explicar os exercícios da 20 e da 21, depois nós vamos realizar. Lápis na mão. Leia o poema Mar e em seguida faça o que se pede. Mar. O mar é lindo e gozado. A gente entra doce e sai salgado. Complete a afirmação a seguir. A água do mar é salgada porque nela há sais minerais. Vocês vão preencher. Cite 2 outros exemplos em que a água atua como solvente. Solvente. A água dá para misturar com o quê? Que desaparece, vira só água, ela dissolve. Número 2. O sabão é uma substância que reduz a tensão superficial da água. Nesse caso, o que acontecerá se for adicionado sabão em um recipiente com água que contém um clipe flutuando? Pensem lá, o sabão tira, tá lá a tensão superficial, que é aquela camada em cima da água, com clipes aqui em cima. Vai ser jogado sabão. O sabão diz que é uma substância que reduz a tensão superficial. O que vai acontecer com clipes? O clipe continuar flutuando na superfície, pois as características da água não são alteradas pelo sabão. O clipe afundará, pois o sabão altera a solubilidade da água, propriedade que mantém o clipe na superfície, ou o clipe afundará, pois a tensão superficial da água, que mantém o clipe flutuando na superfície, e o sabão reduz essa tensão. Vocês vão pensar. Número 3. As ondas sempre carregam um pouco de areia da praia, mas logo a areia se deposita no fundo do mar, não ficando misturando com a água da mesma forma que o sal. Por que isso acontece? Porque a areia é o que em relação à água? Vocês vão preencher. Número 4, tem um trecho, né? E vocês vão responder perguntinhas A, B, C e D relacionada a esse texto, ok? Então, resolvam. Daqui a pouco nós voltamos para a correção, ok? Vamos então para as correções. Apostila, página 20, número 1. Leia o poema Mar e em seguida faça o que se pede. Mar. O mar é lindo e gozado. A gente entra doce e sai salgado. Complete a afirmação a seguir. A água do mar é salgada porque nela há sais minerais dissolvidos. Vocês enxergam lá o que tem naquela água salgada? Não. Nós sabemos que só dá para enxergar água e areia. Mas o que deixa ela salgada?
nós não enxergamos. B. Cite 2 outros exemplos que a água atua como solvente. Água com açúcar. Mistura, desaparece o açúcar. E a água com o sal branco, o sal de cozinha. Mistura, mexe, desaparece o sal. Número 2. O sabão é uma substância que reduz, diminui a tensão superficial da água. Nesse caso, o que acontecerá se for adicionado sabão a um recipiente com água que contém clipe flutuando em sua superfície? O clipe está lá na tensão superficial, quietinho lá, boiando. De repente nós vamos jogar sabão. O que vai acontecer com esse clipe? Primeiro lá, o clipe continuar flutuando na superfície, pois as características da água não são alteradas pelo sabão. O clipe afundará, ok? Pois o sabão altera a solubilidade da água, propriedades que mantêm o clipe na superfície? Não. O clipe afundará, pois é a tensão superficial da água que mantém o clipe flutuando na superfície e o sabão reduz essa tensão, certo? Então faça um X na última afirmação. Número 3. As ondas sempre carregam um pouco de areia da praia, mas logo a areia se deposita no fundo do mar, não ficando misturado com a água da mesma forma que o sal. Por que isso acontece? Porque a areia não é solúvel em água. Ela não dissolve areia. Vocês podem mexer, parou, ela deposita no fundo do copo da água, do recipiente com água. Então, a areia não é solúvel em água. 4. Leia o texto e descubra o que pode estar presente na água das chuvas. A água da chuva é potável? Depende. Em uma cidade grande, a chuva tem vários contaminantes. No campo e nas florestas, ela é mais limpa, diz a química Agalzira Fornaro, da USP. Mas não existe chuva pura, composta só de água, em nenhum lugar do mundo. A razão é simples. Quando as gotículas se formam, elas reúnem um pouco de tudo, o que está na atmosfera ao redor. Assim, o coquetel chuvoso tem água, é claro, mas também tem partículas sólidas e gases. A água do campo costuma ser rica em cálcio e potássio vindo do solo. No litoral, os temporais devolvem o sódio que evaporou com o sal da água do mar. Nas cidades, quando a chuva cai, minúsculos grãos de poeira e de fuligem, aquela fumaça preta ou até mesmo vírus e bactéria podem vir de carona nas gotas. Letra A. Grife no texto o trecho que apresenta um exemplo de água com solvente. Água com solvente, com algumas partículas, algumas substâncias. Tá lá. Quando, estão vendo aqui, ó, a razão é simples. Daí começa a sublinhar. Quando as gotinhas se formam, elas reúnem um pouco de tudo o que está na atmosfera ao redor. Assim, o coquetel chuvoso tem água, é claro, mas também partículas sólidas e gases. Essa parte que vocês vão grifar. B. De acordo
acordo com o texto, por que é importante evitar a poluição do ar para preservar a qualidade da água? Porque preservando a poluição do ar, nós estamos preservando. Por quê? Daí não vai ter as fuligens, as partículas, os micro-organismos que podem ser dissolvidos na água da chuva. Ok? Então, por isso que precisa evitar a poluição. Evitando a poluição do ar, essa sujeira que fica no ar não vai misturar, não vai se juntar à água. Explique quando a água pode ser considerada potável. Água limpa, água livre de poluentes, sem agentes causadores de doenças, né? Essas doenças são os vírus e as bactérias. D. Cite exemplos de onde podemos encontrar água potável no nosso dia a dia. Onde podemos tomar água limpa? Águas filtradas e a nossa água mineral, né? A água comprada é limpa, pode ser ingerida. No caderno de atividade, lá na página 58, vamos fazer juntos a 1 e a 2? Peguem lá. 1. A água apresenta características que são essenciais para as funções que ela exerce nos seres vivos e nos ambientes. A. Lucas está observando um copo cheio de água, igual aquele nosso copo lá. Ajude-a a lembrar de como se chamam as características da água, completando a frase abaixo. Aquelas 3 características, os 3 Is. Água que não tem cor, ou seja, ela é incolor. Número 1, escrevam incolor. Número 2, a água não tem cheiro, ou seja, ela é inodoro. E o número 3, a água não tem gosto, ou seja, ela é insípida. Então ficou os 3 Is: incolor, inodoro e insípida. B. Ao caminhar pelo quintal, Lucas observou pequenas gotas de água sobre uma folha. Imediatamente relacionou esse fato a outras características da água, a qual faz a superfície da água funcionar como uma película elástica. Que característica é essa? Qual é o nome daquela película onde alguns insetos podem ficar em cima, até mesmo o clipe naquela experiência? O que faz? É uma tensão superficial. B, tensão superficial. Escrevam lá. Número 2. A quantidade de água disponível para o consumo é limitada. Por isso, muito se discute sobre as formas de economizá-la no nosso dia a dia. Observe a imagem ao lado e escreva 2 formas de economizar água. Nós temos lá uma torneirinha lavando alimento, uma roupa dentro de uma máquina, uma criança tomando banho, uma pessoa, um pai lavando o carro com uma mangueira, né? E depois temos uma mãe passando um escovão no chão e alguém regando uma planta. Vocês vão observar essa imagem e vão escolher 2 formas de economizar água. O que podemos? Diminuir o tempo do banho, tomar um banho rápido. Que mais? Fechar as torneiras ao escovar os dentes. Que mais?
não deixar a mangueira ligada quando lava o carro e reutilizar a água, né, que lavou roupa da máquina para limpar o quintal, ok? Então, banho rápido, desligar a torneira ao escovar os dentes, não deixar a mangueira ligada quando lava o carro, reutilizar a água da lavagem da roupa para limpar o quintal, ok? Terminamos por aqui, até a próxima!